Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou enviar o convite para a convidada especial de hoje, a Dória, para a gente entrar no assunto a importância da autocuriosidade, o autoconhecimento. Deixa eu enviar o convitinho aqui para ela. Deixa eu me ambientando com a história aqui, gente. Amor, faz favor. Como é que envia o convite mesmo? Bom dia, Ale. A Franciele Rocha. Bom dia, Dória! Bem, bom dia, Thalita. Que bom falar com você. Com vocês? Pois é, já tem uma galera entrando aí para assistir a gente. Eu estou muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, agradeço o convite. Deixa eu ver se eu levanto um pouquinho. A gente está ficando boa nesse negócio, né? Eu ainda. Pois é. Deixa eu me centrar. Oficialmente é a minha primeira live hoje. A Tainá. Olha só que bom. Agora você vai pegar o jeito e vai embora. Bom, eu anotei aqui. O tema da nossa live foi a importância da curiosidade no autoconhecimento. E eu queria que você contasse pra gente como que você descobriu a reprogramação biológica. Ai, você quer saber da reprogramação? Então, foi aí que tudo começou. Eu falo assim, o caos na vida da gente só vem para melhorar. A partir do momento que a gente entende o porquê do caos, a gente busca soluções, sabe? Então, foi no momento de caos, meu pai ficou doente, foi um momento muito difícil da minha vida para mim, sabe? E foi aonde eu comecei a ficar curiosa e busquei a reprogramação biológica. Aonde com esse conhecimento, eu comecei a entender o porquê da minha existência, sabe? Que eu não quero ser só um peso na Terra, eu quero fazer a diferença. Então, eu falo que ali que eu conheci a reprogramação biológica e sou extremamente grata. Eu falo, quem me conhece sabe que a minha vida, a reprogramação hoje é um estilo de vida para mim. Olha, eu vi que a Lisete Strider entrou, o Félix Sfran, ó, já temos 20 na nossa live. Eu tive uma história bem engraçada, assim. Eu tive uma conjuntivite. E eu tinha viajado para Londrina, e em Londrina tinha um surto de conjuntivite. E a gente tinha uma reunião de família, e tinha 50 pessoas, e só 2 tiveram conjuntivite. Aí uma amiga minha falou assim para mim, mas por que você tá com conjuntivite? Eu falei, eu tava em Londrina e tinha um surto. Ela falou, sim, tinha. E quantas pessoas pegaram lá que tava com você? Aí eu falei, tava umas 50, mas só eu e mais uma que tivemos conjuntivite. Ela falou, estranho, né? Aí eu fiquei pensando. Ela falou assim, olha, entra aqui e dá uma olhada nesse curso, nesse cara, ele fala da conjuntivite, era o Maurício. Aí fez todo sentido pra mim. Todo sentido do mundo, porque fazia 3 meses que eu tinha perdido uma pessoa muito especial de vista. Eu nunca mais tinha visto essa pessoa. Conjuntivite. É incrível, né? Aí eu falei, cara, eu tenho que entender mais desse assunto. E você já tinha feito o curso, e eu sempre acompanhava os seus stories também. Falei, vou para Cascavel. Autoconhecimento e serviço da vida. E fui. E de lá, assim, a minha vida virou um 360, do lado avesso. Mudou tudo. Tudo. A forma da gente ver a vida muda, né? A gente consegue entender, a gente consegue se fazer perguntas, o porquê das coisas. Eu falo, a gente é que nem uns marionetes se a gente não se pergunta, se a gente não tem curiosidade, fala assim, será mesmo? Aí é um robozinho, o que entra, sai, o que entra, sai, né? Então eu falo, a reprogramação fez eu conseguir ver o que está acontecendo. Tudo eu consigo, consigo sentir. É engraçado de falar, porque eu lembro quando eu estava gestante É que eu acho que você não me conheceu antes da reprogramação. Eu sempre fui ligada na alta tensão.
Eu não sou no 220, eu era. Graças a Deus, eu melhorei. Eu não sou no 220, eu era na alta tensão, menina. E eu falava assim, Senhor, eu precisava de quietude, sabe? E eu lembro que eu estava grávida da Cecília e o doutor Cândido, meu obstetra, ele falava assim, Dória, você já tentou meditar? E eu falava assim, nunca! Eu consegui ficar sentada? Porque para mim, meditação é ficar, sabe? Aquela coisa que todo mundo acha que é. E eu falava assim, nunca! Daí ele falou assim, então tá bom, então não medite. Aí quando eu comecei a praticar a meditação, gente, é outra vida. Onde eu vi aqui que a Nanda comentou, preciso dar uma virada de 360 na minha vida. É só você ver o que está acontecendo na sua vida. Primeiro você tem que se perguntar o que está acontecendo ali para que isso faça, para que você faça um movimento de 365 e 60 graus, né? Eu acho que assim, o autoconhecimento e você estar em presença foi a grande mudança. Porque eu não era uma pessoa que estava em presença. Eu estava tomando café pensando que eu tinha que trabalhar, eu estava almoçando pensando que o que eu tinha que fazer depois do almoço. E eu deitava para dormir, eu sonhava com tudo que tinha acontecido durante o meu dia. Eu resolvia cálculos, era muito engraçado. A gente não desliga. Então, isso é o importante, o desligar. E eu falo assim, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, são muitas notícias. Eu até recebi uma imagenzinha de uma imagem, né? Um desenho. O rapazinho tava com o celular e aí tinha o Covid, o vírus. Na televisão tinha o vírus, do outro lado tinha o vírus, tudo tinha vírus. A cabeça dele ficou assim de vírus, sabe? Então, se a gente não... É muita coisa que está acontecendo agora nessa pandemia. Então, se a gente não sentar e não desligar, eu falo que é desligar, Thalita. Às vezes, no começo disso ali, eu fiquei muito estressada. Eu falava assim, gente... Porque para mim, eu tenho um ponto de vista, não quero que vocês tenham o mesmo que eu, mas para mim eu não consigo entender, eu respeito. Mas para mim não faz sentido, sabe, Thalita? Eu penso e não faz sentido as coisas, tipo o isolamento, o uso de máscara. Eu falo assim, vai usar máscara? Sim, use, mas o Ministério da Saúde Mundial diz que tem que ser os que estão resfriados, os que estão doentes, os que estão com coriza, os que estão espirrando. Gente, daí eu vejo gente na academia. Se tá na academia é porque tá com disposição, está bem. Não, sabe? Mas não me faz sentido. Mas tudo bem, a gente respeita, né? Então, esse momento a gente tem que ter silêncio. E eu falava assim, gente, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca, marido, eu vou ficar louca. Aí é onde eu comecei a me conectar de novo. Ai, meu Deus, eu preciso do sol. O sol me dá muita energia, minhas crianças me dão muita energia. E isso faz eu me conectar e desligar desse trupé todo que tá acontecendo, sabe? Quando eu tive a ideia de convidar para live, foi bem no auge da quarentena, que a gente estava bem trancadão em casa ainda. E aí eu vi muitas pessoas sofrendo com isso. Mas assim, eu procurei olhar o lado bom de tudo isso. Eu me conectei de volta, eu me conectei muito com as pessoas da minha casa. Então assim, o momento de isolamento foi um momento que para mim eu vivi muito intensamente. Eu nunca ia parar tudo que eu tinha para fazer lá fora para ficar em casa. Porque eu sou muito dinâmica. Eu tenho meu escritório de contabilidade, aí eu atendo, às vezes, atendo como coach e tal. Então eu não paro. E de repente eu parei tudo assim, falei, vou aproveitar esse tempo. E eu imergi no meu processo que eu estou fazendo o TCC do coach, eu imergi de novo na reprogramação de ler todos os livros. E aquilo me fez um bem danado. Fora isso, eu comecei a ler a Bíblia, ler livros que eu não tinha tempo de ler. A Bíblia era um deles. Eu abri lá e comecei a ler os provérbios e tal. E aí eu pensei, gente, eu preciso passar isso aí para as pessoas. Porque eu vi as pessoas muito desesperadas com o que a mídia jogou na rede social. A mídia jogou no jornal, você liga a TV. Eu não assisto mais TV em casa, TV é canal aberto, né? Mas tem muita gente que assiste e tá desesperado. Aí eu falei com alguns parentes meus, não, aqui em Maringá tá tranquilo, mas em Manaus... Então, assim, é o que a mídia mostra. E isso faz muito mal para as pessoas. Nós aprendemos na reprogramação que o medo... Tu sabe que porque a mídia coloca muito medo, porque o medo faz a gente não pensar. A gente aprendeu na reprogramação. Quando a gente tem medo, a gente está no inconsciente, lá no reptiliano. Então, a gente não pensa.
Tu pode ver uma mãe, quando o filho tá doente, o que que tem? A gente tem medo de perder, sabe? Então a gente não pensa de que calma, Glória, calma, alma. Vamos dar um banho frio, sabe? Eu falo isso pra você, Thalita, porque eu aprendi isso depois. Eu acho que por isso que eu sou tão grata. Porque eu era apavorada, sabe? Eu falava assim, meu Deus, porque a gente vem de muita crença. De que febre dá convulsão, de que aquilo faz aquilo, de que aquilo faz... O medo. Então, a mídia trabalha em cima do medo. Para quê? Para que ele domine a gente, sabe? Porque daí o que que faz? Ele trabalha no medo, então a gente não pensa. Então, ele consegue jogar aquele bando de informação ruim que tu fica apavorado. Aí tu já morreu sem ter nem o vírus, sabe? E é bem assim. Por isso que eles trabalham nesse lado, com muito medo, com muita notícia ruim, porque eles conseguem manipular a gente. Manipular quem não está na presença. E aí as pessoas, eu respeito, igual você falou, eu aprendi a ter uma empatia, sabe? Às vezes eu saía na rua e eu via alguém com muito medo, muito medo. Então eu entendia que aquela pessoa, ela não estava fazendo aquilo por mal. Tipo essas pessoas que denunciaram, as pessoas que saíram do país. Não era por mal, o medo dominou elas e elas não conseguiam pensar. Eu vou fazer uma denúncia, vou mandar prender, eu vou denunciar meu vizinho que tá saindo. Por quê? Porque por causa do medo. Não que elas são pessoas ruins ou que elas queiram ver o outro preso. Não, elas têm medo. Medo terrível. O problema é que esse autoconhecimento, cada um tem o seu momento. Tipo, não adianta a gente vai estar falando, nossa, que legal, sabe? Mas o sentir muito é tipo assim, cada um tem o seu momento de autoconhecimento. Então, tipo, eu estava preparada, você estava preparada. Eu vou ir porque eu quero a minha melhor versão. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, sabe? Então, isso faz a gente se autoconhecer. E não é, que nem eu falo, eu sinto muito... Ai, denunciou, meu Deus, mas por que vai denunciar? Mas eu vejo muito, sabe? Isso também é o foco. Tem muita gente que me pergunta sobre foco, né? Eu sou dentista, sou mãe, mas um pouquinho eu respondo. Todo mundo me pergunta uma coisa, em outra eu respondo. Sobre o foco. A gente primeiro tem que saber onde a gente quer chegar. E não olhar para o vizinho, sabe? Só que isso cada um tem o seu momento. Tipo, eu quero... Se eu não estou trabalhando, ela está trabalhando, então... Mas então, se quer trabalhar que nem a outra, faça para merecer que nem a outra. Então, tudo bem a empatia, mas ali tem o... Vamos entender, cada um tem o seu momento de, meu Deus, de amadurecimento, digamos a palavra, sabe? E eu vi assim, como que esse curso transformou a minha vida e a vida das pessoas que me rodeiam. Porque eu consegui levar calma para as pessoas que estão mais perto de mim. Então, assim, não é todo mundo que a gente consegue atingir. Mas eu acho que eu consegui atingir um número grande de pessoas. Eu até fiz um vídeo falando disso, que teve bastante repercussão. Teve uma, duas críticas muito duras, assim, de pessoas que eu vi que estavam com muito medo. Então, quando eu disse, porque o vírus é uma coisa mais tranquila. Porque a gente acredita que se você estiver bem, com saúde, com a sua imunidade alta, feliz, isso não tem como te afetar. A menos que tenha Agora, se você está tomado pelo medo, a sua chance de ser contagiado ela é muito maior. Thalita, mas sim. O seu sentimento influencia diretamente no seu corpo, no seu jeito, em tudo. Em tudo. E eu consegui influenciar um número grande de pessoas. Eu vejo como a minha família mudou, como as pessoas que estão perto de mim estão tranquilas também. Eu falo assim, a gente vai girando numa órbita. E perto da gente fica quem nos acompanha. Senão a gente escapa da órbita e cada um fica no seu lugar. Por isso que a gente vê pessoas entrando na nossa vida e saindo. As que permanecem, as que giram no mesmo pensamento, na mesma vibração que a gente, sabe? Na mesma energia. Porque eu falo assim, daí quando eu vou falar da reprogramação, que daí você pode ver, às vezes, tem pessoas que se separam na inconsciência. Depois vê ali a Luciane, e como reagir, vê ali que depois a gente já responde, tá, Luciane? A mulher se separa do marido porque o marido batia nela. Se ela não melhorar a órbita, ela vai pegar outro marido que bate nela. É a mesma coisa do alcoólatra, sabe? Meu marido bebe, mas se ela não vê, não entender por que ele faz aquilo, e fala assim, eu sinto muito, mas pra mim você não serve. E girar em outra órbita, ela só vai girar nos alcoólatras. Entende? Então, é assim, tu tem que evoluir
para vibrar outro tipo de pessoas ao seu redor, senão é tudo a mesma coisa. E vem muito isso de um mapa de mundo, principalmente de quando é criança, né? Às vezes ela tem um pai alcoólatra, e ela vai e casa com um cara igualzinho o pai dela. Aí tudo que ela mais temia aconteceu de novo. E sem querer, ela traiu, porque ela emanou aquela vibração. E aí ela vai trocar e trocar, e ela vai conseguir o famoso dedo podre, né? Ela escolhe igualzinho de novo. Curva de rio, pega, e a gente se vê, sabe? Isso ali a gente aprende. Eu falo assim, hoje eu consigo falar com a minha alma leve, porque era muito julgamento. E hoje eu consigo entender, eu falo assim, Dória, você entende? Hoje eu consigo entender, não vou sair de mim, como é que eu posso falar? Não vou falar bem, eu não quero... Cada um tem que pagar a sua sentença. Fez o mal, vai pagar pelo mal, tá? Não quero defender ninguém, um bandido, um estuprador, sabe? Eu falo assim, tem que ser preso, tem que passar por tudo, mas se você vê a infância disso ali, formou. Eu falo assim, uma criança que tem amor na família, que tem a presença da mãe, que tem a energia boa dentro de casa, não vai fazer. Mas se tu vai pegar um estuprador e vai ver a vida desse estuprador, ou ele foi estuprado, ou ele condenou o pai, ou é muito emaranhado, sabe? Então é só sinto muito e cada um no seu quadrado, sabe? Mas a gente... A Lê respondeu, nessa questão acho que depende de cada pessoa, o que ela quer para a vida dela. Exatamente, Ale. Tem muita gente que resolve fazer diferente. Fala assim, olha, eu vivi tudo isso e eu não quero isso. Eu acho que isso foi o que me fez mudar, entendeu? Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ter esse tipo de vida. Eu não quero mais repetir o mesmo erro. E foi a curiosidade. Tem como fazer diferente? Tem. Então eu vou tentar achar. Onde que é? Por onde que vai? Qual é o caminho? Vamos procurar. Qual o livro? E nisso, a reprogramação foi, assim, fundamental. Eu falo, ou a gente repete na dor ou no amor, né? Na dor. Julga, eu falo assim, os grandes a gente não julga. Quem são os grandes? O pai, a mãe, o vô, a avó, o tataravô, a tataravó. Eles são grandes perto da gente. Eu só sou grande para os meus filhos, mas eu tenho grandes. Então, enquanto eu julgar os grandes, o meu pai não sei o quê, o meu pai não sei o quê, a minha mãe não sei o quê, eu vou fazer igual. Eu vou atrair pessoas igual que eu julgo. Então, por isso que eu falo assim, o não julgar, o ter empatia pelas pessoas, faz com que aquelas pessoas não se aproximem. Pessoas do mesmo tipo assim, eu não gosto dela, eu julgo ela, mas no fim tá aqui dentro. O sentimento tá dentro da gente. Aí tudo vai vir pra gente. Vai vir, quanto mais um não gosta, mais vem. Então, por isso, o importante é a empatia, o entender a dor do outro, o sentimento do outro e o porquê que ele faz isso e tentar inspirar. A gente não muda ninguém, a gente só inspira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu adoro esses coraçãozinhos. Pode ir apertando os coraçãozinhos. Deixa eu ler aqui o que uma amiga minha mandou. A Lúcia, um beijo pra Lúcia. Ela pediu ali. Como reagir diante da percepção que seu parceiro, familiares, amigos não te apoiem? Muito na sua nova carreira, na sua nova forma de pensar. Como podemos olhar com amor para essa situação? Eu vou dar uma resposta que eu acho válida. Assim, muitas vezes aconteceu isso comigo. E eu pensei assim, meu pai, minha mãe, eles não tiveram as oportunidades que eu tive de ver o que eu vi, de estudar o que eu estudei, de ler, de frequentar uma faculdade, de ir para o curso do Maurício, por exemplo. Então, assim, como que eu vou enfiar isso na cabeça deles do dia para a noite? Não, e nem tem como. É só eu sendo exemplo, ou seja, eu me inspirando. Eles vendo como essa mudança fez diferença na minha vida, talvez eles façam, olha, eu vou mudar também. Porque no primeiro momento, fazem, não, a Thalita deve estar louca. A Thalita deve estar louca, não toma mais remédio, tá doida. De repente, eles veem assim, tá funcionando. Tá funcionando, eu vou parar também, porque olha, pra ela deu certo. É só no exemplo que funciona, eu acho. O inspirando, eu falo assim, não dá pra falar. Não consigo. Eu lembro uma vez, eu falava com o professor Maurício, falei assim, mestre, quando a gente faz a reprogramação, a gente se cura de muitas dores, de muitas crenças, sabe? Aí eu falava assim, mas todo curso eu saía chorando, toda aula eu saía chorando. Eu falei assim, lá vai a Dória chorando, porque eu sou muito emotiva. Eu falo o meu lado criança.
é muito presente, então eu tenho que estar muito me conectada para eu não chorar, porque eu sou muito emotiva, sabe? Eu sou muito intensa. Aí eu toda a aula da reprogramação com o professor eu chorava. Eu falava assim, meu Deus do céu. E eu queria salvar o mundo. Eu queria fazer meu pai ver a vida de outro jeito. Eu queria ver minha mãe. Aí ele falava assim, Dória, eu sinto muito. E eu falava assim, sério, Maurício, não, tu não tem o que fazer por eles. Inspiram. Sabe? Hoje eu sei por que uma pessoa tem câncer, hoje eu entendo da AIDS, hoje eu entendo câncer de mama, tudo a gente consegue entender o porquê da situação. E eu falo assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer meu pai ver diferente, senão meu pai vai infartar. Eu preciso ver meu pai, sabe? Aquelas coisas que a gente... Daí ele falava, calma, o Maurício é um aconchego para mim, sabe? As palavras dele. Daí ele falava assim, Dória, eu sinto muito, mas não tem o que você fazer. Tô amando esses coração, ó. Eu sinto muito, Dória, mas não tem o que você fazer a não ser inspirá-lo. Mostre, fazer ele ter outro significado o que ele está vivendo, entende? Então é ali, a gente não consegue, eu ainda falo, eu não gosto da palavra inveja, eu gosto da palavra inspiração. Eu falo, eu sou dentista, né? Quem não conhece, eu sou dentista e eu me inspiro em muitos profissionais. Então eu falo assim, eu sou um bebê perto da onde eu vejo, entende? E eu não quero que aquele lá de cima caia. Eu quero ser igual. Eu quero a minha melhor versão. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, foca e vai. O importante é você saber aonde você quer chegar. Entende? Foi eu conheci o autoconhecimento na reprogramação que fez essa mudança para mim. Então, eu vim de uma área muito exatas, né? Eu sou contadora. E aí eu era muito assim, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, e tem que ser 2, porque 1 mais 1 é 2. E de repente, você descobre que 1 mais 1 pode ser 3 na reprogramação. Ou na vida conjugal, né? Você começou 1 mais 1, agora já são 5 aí na tua casa. Verdade. É bem isso. E é muito... Pode falar. É muito inspirador olhar, assim, eu sempre te admirei bastante, olha como a reprogramação mudou os seus vídeos, como você fala da família, dos filhos. Eu uso muito isso, eu tô começando ainda, tô bem, mas eu admiro bastante, eu anoto tudo, eu olho, eu assisto vários vídeos. É aquele crescimento, né? Eu falo, é tanta coisa boa que a gente tem aqui dentro, e dá dó de guardar pra gente. Eu falo assim, tudo bem se tem 500 olhando, mas 2 proveito, já é bom. Teve 2, teve proveito. Se os 488 não tiveram, eles não estão na hora deles. É que nem nossa live. Olha que fantástico. Tem um monte de gente entrando e eu vejo que tem um número ali, sai um pouquinho, entra. Talvez não vai fazer sentido o que a gente está falando para todos, mas uma porcentagem vai ter, porque está na hora deles essa mudança, sabe? E se está dentro deles, eu quero ser melhor, você vai ser melhor. E sabe, eu ainda, que nem eu não sei se você assistiu a live com o Maurício, que a gente fez junto? Então, ele falava assim de crença, a gente falou de crença. Crença é uma coisa que, se a gente conseguisse criar nossos filhos sem a crença, já é mais de meio caminho andado, né? E o não falar, eu sempre falo assim, você vai conseguir. Eu vejo a Cecília é uma graça, a minha de 7, né? Ela fala assim, ai mãe, eu não consigo. Cecília, o que tu tá falando pro seu... Às vezes eu pego o Caetano falando, Cecília, o que tu tá falando pro teu cérebro? Exatamente, o que você tá falando pro teu cérebro, sabe? Mãe, eu vou conseguir. Filha, o que você vai falar pro seu cérebro? É difícil, mas eu vou conseguir. Se você falar assim, eu não vou conseguir, não, pode desistir, tu não vai mesmo. É difícil, mas eu vou conseguir. Arrume estratégias, você vai conseguir. Então, o jeito de você falar, a crença que tu coloca ali dentro é 90% do caminho. 90% do caminho que vai percorrer. A forma com que você fala para você. Mas para você falar, sim, você tem que estar na presença. Você não tem que estar lá com o automático ligado. É muito mais fácil você dizer que não consigo do que você começar a procurar as estratégias. Porque o teu cérebro inconsciente, quando você diz assim, eu tenho que fazer, ele começa a achar estratégia. Não, eu preciso fazer. E aí o teu subconsciente começa a processar. Ela quer. Como que eu vou fazer para ela conseguir? Exatamente, é bem assim mesmo. Você sabe que... Pode falar.
Olha ali, ó. É igual às metas, né? As metas, é incrível. Eu coloquei algumas metas na minha vida ano passado e esse ano eu fui ler. Aconteceram todas. E eu lembro que eu coloquei uma que era abrir o meu escritório, porque eu trabalhava, né? Eu tinha um cargo legal, mas eu trabalhava. E eu queria muito abrir meu escritório. Meu escritório estava pronto e aí eu coloquei uma meta, assim, em junho do ano passado eu ia abrir o meu escritório. E tudo aconteceu assim, tão espontâneo, tão maravilhoso, que eu saí de onde eu estava, eles se tornaram meus clientes, eu levei eles para o meu escritório, mas eu também consegui a minha independência. E aquilo, meta neural. E o cérebro reconhece, ele começa a trabalhar para que aquilo aconteça. O cérebro, o universo, as pessoas à sua volta, todo mundo começa a trabalhar por você. É como se o mundo construísse. É maravilhoso, não é? Gente, eu falo assim, depois que eu aprendi a viver, depois que eu comecei a sentir o sentido, gente, até um passarinho voando para mim faz sentido. A quietude que tem lá dentro, a gente consegue agradecer tudo que tem à nossa volta. Então, um dos primeiros para a vida fluir, eu falo, eu dou por mim. Primeiro, a gente tem que ter gratidão por tudo que a gente tem. Por a gente poder caminhar, por a gente poder conversar. E se vir que tá bom, melhore, que tudo vai ficar certo. A vida só flui quando a gente tem gratidão pela nossa existência. Sabe, Thalita? Eu digo por isso, porque por mim, eu estou usando eu como um exemplo. E o negócio de metas é assim, é aquela coisa, eu vou fazer uma meta, ó, eu quero fazer uma meta que a gente tem que ter uma meta no chão, e não uma meta que não vamos alcançar, atingível, né? Uma meta atingível. Chegou nessa meta, coloca mais uma, e assim a gente vai indo. Se a gente faz uma meta muito grande, às vezes a gente se frustra, porque a gente não consegue chegar nessa meta. Isso é verdade. Por isso, quando é uma meta a longo prazo, tem várias outras submetas embaixo para você poder chegar naquela lá, né? Para você poder atingir o que você quer. Eu tenho um livrinho da gratidão, que isso aí geralmente é tarefinha do coach, que a gente passa, 40 motivos pelo que eu sou grata. E aí eu coloquei que eu era grata pela quarentena. Eu tive que olhar a quarentena com gratidão ao que me trouxe. E isso foi difícil para mim. Foi um exercício bem difícil, sabe? Porque me privou de muita coisa. Ainda nos está privando de ir e vir. E como eu gosto de ser livre, essa privação de eu poder ir e vir me incomodou muito. E aí eu tive que... Mas eu falei, tem como eu olhar com gratidão? Vou olhar para as pessoas que me aproximou essa quarentena, para o tanto que eu li, o tanto que eu estudei, o tanto que contribuiu para a minha vida. Não foi um tempo banal, né? Porque eu vejo muitas pessoas usando o tempo, às vezes, para outras coisas, como coisas... Tá em casa, mas não dá atenção para os filhos. Tá em casa, mas não tá em presença. Tá assistindo série, aquelas séries horríveis. Que dura acaba. Série. Eu não consigo, não sei se é porque depois dos 3 filhos eu não tenho tempo para assistir uma série. Porque série, para mim, não acaba. Eu vou querer assistir. Um dia, menina, eu acho que eu fiquei 5 horas assistindo uma série. Quando eu vi, era 5, eu falei assim, meu Deus, nunca mais eu assisto esse negócio. A não ser que seja uma série que nos inspire, sabe? Uma série... Mas essas... eu falo assim, série pra mim... Eu entendo quem gosta. Mas pra mim não acaba. Pra mim dá pra fazer mais coisa nesse tempo, sabe? Isso, tornar os dias produtivos, né? Eu tenho uma lista de filmes, assim, que eu assisti, que são filmes realmente que falam da importância de Deus. Aquele Corajosos é lindo, se alguém quiser anotar para assistir depois. Mas, assim, tornar realmente a quarentena algo bom, algo que agregue na sua vida, não algo banal, que você foi privado da liberdade e não fez nada de bom. Isso que é o ruim, né? Olha, ele tem gente agradecendo. Eu acho que você tem perguntinha, tem, Thalita? Tem sim, deixa eu ler as perguntas que me deixaram aqui. Como saber se estou sendo rude demais com meus filhos? Se estou dando pouca atenção a eles? Essa eles me deixaram na caixinha de perguntas ainda. É o tempo de qualidade que a gente fala, sabe? Eu falo, falar de filhos para mim é ficar aqui 5 horas conversando. Eu tenho uma paixão por ser mãe. Eu acho que eu podia ter uns 10 filhos. Só que diz que quando cresce os problemas, né? Forma de ver, só que se tem amor, não tem filho preocupante, não tem filho que dá trabalho. A minha mãe sempre fala assim,
Filha, vocês nunca me deram trabalho, minha mãe. Só que a minha mãe sempre esteve presente na nossa vida. Às vezes eu sinto que... só que eu aprendo, tá? Nós aprendemos na reprogramação. O Maurício fala que até 2 anos uma criança precisa dessa mãe em tempo integral. Até 2 aninhos. E eu penso assim, nessas mães que eu falo... Nós somos o centro do universo, nós mulheres. Só que nós temos que estar com a cabeça no lugar. Se a gente está louca, nós não conseguimos criar um filho centrado. Eu vejo essas mãezinhas que têm filhos e com 3 meses colocam na creche, sabe? Eu falo isso porque eu não culpo, porque eu também não sabia dessa minha importância para eles. A minha mãe, ela nunca saiu de casa. Ela é dona de casa até, né? E então, todo o amor necessário, toda a atenção, ela dava, entende? E eu falo assim, nós mães, tudo bem, Dória, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que trabalhar. Sim, trabalhe, mas quando você estiver em casa, esteja em casa. Esteja com a alma, deixa tudo e entenda o porquê daquele choro, entenda o porquê daquele carinho, entenda por que você tem que estar em casa, mas tem que ser aquele tempo de qualidade. Vai trabalhar? Vai. Eu falo assim, às vezes eu estou em casa o dia inteiro, mas eu fiquei em presença. Às vezes eu fiz uma coisa, fiz outra coisa. Eu não estava em tempo integral para eles. Então eu falo, quando estiver, esteja. Entende? Veja o cheiro, veja o olhar, sinta tudo. Que daí o amor que ele precisa, porque uma criança só precisa de amor. O amor que aquela criança precisa ela vai ter, independe se você não está ali o dia inteiro. E o ser rude, como é que é a pergunta mesmo? A pergunta é, como saber se estou sendo rude demais com meus filhos? E se estou dando pouca atenção a eles? É o tempo de qualidade, né? O ser rude... Tem uma explicação que um dia eu assisti do Fernando, que eu fiquei apaixonada por ela. Que foi assim, a mãe ela foi procurar o terapeuta porque um dos filhos dizia que não se sentia amado. Um dos filhos era depressivo e tal, e o outro não. E aí ela falou assim, Fernando, eu sempre tratei os meus 2 filhos iguais. Todo dia antes de dormir eu vou lá no quarto, digo que eu amo eles e vou dormir. Nunca vou dormir sem dizer que amo eles todas as noites. Só que um dos filhos, ele era auditivo, ele escutava o eu te amo. E o outro, ele não se sentia amado. E aí foram conversar com ele e falaram assim, minha mãe nunca me deu um abraço. Por quê? Porque para um ouvir o eu te amo já bastava. E para o outro não. Então, assim, cada filho, eu acho que é diferente. Você que tem 3, você vai saber explicar. Porque eu e meu irmão, nós somos completamente diferentes. Eu tenho uma personalidade mais doce, o meu irmão é um pouco mais rude, bem mais diferente. E o jeito que eu entendo o amor é diferente do dele. Então, às vezes, você acha que você está sendo rude com o seu filho, mas você tem que entender o que ele quer. Se ele quer um abraço, ou se ele quer ouvir um eu te amo, ou se ele só quer um aconchego, um carinho. Sabe que a gente tem que aprender a falar com os filhos, né? Tem o auditivo, o visual e o Sinestésico. O emocional, né? O Caetano, meu do meio, ele é sinestésico. E eu falo assim, às vezes a gente não precisa bater nas crianças. Eu falo, eu sou contra. Olha, para eu dar uma varada. Dória, você bate? Ah, se precisa, eu dou uma varada. Eu dou uma varadinha, sabe? Mas é muito difícil. E quando eu não estou na presença, quando eu estou na presença, eu não preciso. Entende? Eu só vou porque eu falo assim, o Caetano eu posso falar 30 vezes que ele não me escuta. Caetano, abaixa o volume. Caetano, abaixa o volume dessa televisão. Filho, abaixa. Ele não abaixa. Mas se eu chegar do lado dele, pegar ele no colo, encostar nele e falar, filho, você não tá vendo? Esse volume tá muito alto. Abaixa o volume. Só uma vez que eu falo. Entende? Porque ele é sinestésico. Então, às vezes, não é ser rude, é entender a linguagem do amor que ele quer falar. Veja se ele escuta. Já a Carolina, minha pequenininha filha, faz isso, ela é auditiva, muito auditiva. Ela é um pouquinho sinestésica, mas a audição dela, da parte da audição é, filha, faz isso. Ela vai lá e faz. E os outros não. A Cecília é visual, eu já tenho que mostrar. E o Caetano eu já tenho que tocar para que flua. Mas para isso, para eu perceber isso, eu tenho que estar na presença. Eu tenho que estar no aqui e agora, entendendo o porquê daquela real situação. Tem um livro bem legal que a gente pode deixar dica. Eu acho que você já deve ter lido, As 5 Linguagens do Amor.
Ele serve para você entender o seu parceiro, o seu filho, várias coisas. O meu sobrinho, eu adoro criança, eu não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho. E eu tinha muita dificuldade, ele não gosta de abraço, de beijo, de nada. Só que ele gosta de qualidade de tempo. Então eu aprendi que eu chego e falo assim, vamos brincar? E ele corre e pula em mim e fala, vamos. Mas se eu chegar e tentar abraçar ele, ele sai correndo também. Se eu chegar com chocolate, ele nem olha, ele não gosta de doce. Então ele é uma criança assim que para mim conseguir chegar nele, eu tive que entender qual era a linguagem do amor dele. Ele gosta de tempo, ele gosta que brinque e tal. E, então é muito engraçado isso, muito engraçado. E quando a gente está em presença, a gente começa a testar, né? Vou ver se é isso, vou ver se é isso, ou vou ver se é aquilo, para acertar. E aí, uma hora que você tirar por dia é suficiente. Se você é uma pessoa tarefada, como ela disse, que dá pouca atenção, não é o tanto, o tamanho da atenção do dia inteiro, vamos dizer, mas é uma hora ali com ele, do jeito que ele se sente amado. Talvez seja com um abraço, ou talvez seja falando, conversando, contando história ou brincando. É verdade. Às vezes tá na nossa frente, só que a gente só vê o que a gente quer ver, sabe? Se A gente só vê a nossa linguagem do amor, né? Ah, eu sou assim, eu gosto disso, então eu vou sair fazendo isso para todo mundo. É verdade, é do jeito que a gente sente, né? E tem gente que sente diferente, está tudo bem também. Sem julgamento, está tudo bem também. Eu lembro no curso de coach que a mulher falou que o filho dela sempre pediu um café na cama. E ela falava assim, eu não vou dar essas molezas pro meu filho, levar café na cama, isso é coisa de criança mimada. E aí no coach tem a surpresa de amor, né? E daí ela tinha que fazer uma surpresa de amor, ela falou assim, bom, ele me pede isso a vida inteira, um dia só também vou fazer, né? Nossa, diz que a criança se sentiu a criança mais feliz do mundo, abraçou ela, beijou ela. E ela fala, eu era uma super mãe, mas eu falava que isso era frescura. E pro meu filho não era frescura. Era o jeito que ele tinha de se sentir amado, era um café na cama. Sabe? Então, eu falo, o nosso automático tem que fazer, eu falo, essa quarentena eu aprendi, porque para mim é muito difícil também ficar trancada, né? Então, a quarentena veio para me ensinar também, para me conectar com a natureza, com o universo, com os meus filhos. Eu falo, depois da reprogramação, eu tenho um tempo, eu consigo entender o que eles querem me dizer. Eu consigo ver o que está se passando, o que está sentindo. Mas a gente... O que ela estava falando aqui? Mas a gente tem que se conectar com a gente, sabe? Para entender a linguagem. Para entender a linguagem deles. E é isso aí mesmo, é a forma com que eles falam, eles só querem dizer alguma coisa pra gente. Eles não é no senta e olha no olhinho, pergunta, saia do automático, tem que fazer. Não, respira, para, observa, que tudo vai fluir. Vou mandar uns coraçãozinhos aqui pro pessoal que tá mandando coraçãozinho. A gente já chegou nos 50. Um beijo pra Lucy, pra Isa, que mandou beijo, a Nanda, o Paulo, que tá ali assistindo, a Jéssica, que mandou umas palminhas. Gente, gratidão, todo mundo que tá assistindo a gente, que tá mandando coraçãozinho. Ó, coraçãozinhos pra vocês também. A Josi. Vamos ver aqui. Lucy, você... obrigada. Obrigada. Minhas crianças são uma graça mesmo. Tem que fazer filho, gente. Tem que fazer filho e dar muito amor, que o mundo tem jeito ainda, viu? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, o Vinícius tá aqui, a Rosângela, a Carmen, a Rosana, a Tainá, a Marisa, a Márcia, a Heloísa, a Rosângela, que mandou perguntinha. Gente, obrigado, gratidão. A Daia, a Joyce. Só gente linda ali, mandando coraçãozinho pra gente. Se vocês quiserem fazer pergunta, gente, aproveita que nós temos mais 20 minutos. Quarentena veio para nos conectar com a nossa família. Exatamente. Gente. Minha mãe, benção, mãe! Beijo, eu tô aqui em Catuetê. Você tá em Catuetê? Tô na casa do namorado, no feriadão. A Maura. Oi, Maura. Então, eu tenho mais duas perguntas que eles deixaram aqui. Uma coisa que eu gostaria de saber, de ouvir vocês falando, é sobre a mulher alcoólatra e como isso afeta na saúde mental dos filhos que entram na adolescência e convivem com esse drama. Eu falo assim, eu sinto muito por essa mãe, sabe? Só que os filhos, eles copiam.
Esse filho, se não tem esse amor, vamos por assim, se a mãe bebe à noite e de dia tá tudo bem, tudo bem. Mas ele não vai ter. Essa mãe tá numa dor. E hoje a gente sabe o que que é o álcool, que aos olhos da reprogramação, o que que é uma mãe alcoólatra. Elas têm um vazio que preenche com bebida. Exatamente. É que nem as crianças que se drogam, é um vazio. Tudo na vida da gente, às vezes a gente muito, tipo assim, o que precisa não está sendo dado. Ah, eu vou dar presente, vou dar isso, vou dar roupa, vou dar calçado, vou dar presente. Só que aquilo que eles precisam, que é o amor, não está sendo dado. E depois dos 13 anos que vem o julgamento das crianças. Por isso que vem a adolescência, a aborrecência que falam. Mas se aquela criança teve amor sempre, não vai ter aborrecência. Então, o que que eu vou falar para você sobre as crianças que presenciam a mãe alcoólatra? Ou vai repetir na dor, ou vai honrar essa mãe na dor, ou vai honrar essa mãe no amor. Como é honrar a mãe no amor? Porque mãe é mãe. Mãe, a minha mãe é a melhor mãe que Deus pôde me dar, sabe? Eu tenho gratidão, porque se não fosse ela, eu não ia ser assim. Se não fosse a Maura, você não ia ser assim, sabe? Gratidão pela vida, sabe? E eu falo assim, se eu julgar essa minha mãe bêbada, eu vou ser uma bêbada. Então, honra essa mãe, mãezinha, inspire-a a fazer diferente, entende? Eu vejo essas, que nem eu falo, pessoas que vivem na rua, que bebem, entende? Eu falo, devem ter tido uma dor tão grande no coração, que quando eu vejo esses que estão bêbados, que estão... A minha vontade é de dar um abraço e falar, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, calma, que vai passar. Porque só que isso só se dá, eu falo que inventaram a inteligência artificial, mas não inventaram a consciência artificial. O estar na consciência é um treinamento, entende? Então, essa mãe só vai parar de beber quando ela entender o que está acontecendo. Quando ela parar de julgar, porque ou ela viveu muita gente bebendo, julgou, ou ela tem aquele vazio que para ela preencher, ela tem que esquecer. Que daí ela tem que beber para esse vazio ser preenchido ou eu esquecer. Sabe? Por isso que a maioria dos bêbados ou chora, ou fala alto, sabe? Porque é aquela dor lá dentro. Então, essa estar na presença é um treinamento. Dori, como eu faço para estar na presença? Treina. Quando você vai escovar o dente, escova o dente. Não pensa em fazer xixi, não pensa nos filhos, não pensa em nada. Quando vai tomar banho, toma banho, sabe? Por isso da meditação, porque a meditação a gente conecta com tudo. A gente praticando estar na presença vai ser mais fácil da gente estar na presença. Porque 95% do nosso cérebro é inconsciência. A gente faz um automático, é ligado no botão. A gente dirige sem ver que está dirigindo. Então isso é a vida. Se você não parar e não ver, opa, eu vou beber água agora. E beber água é tudo automático. Você não, quando vê, acabou o dia. Entende? Oi, Paty. Pode falar. Bom dia, Paty. Meu pai também tá mandando um beijo do Instagram da minha mãe, que eles estão assistindo junto. Pai, benção, beijo, gratidão por estar me vendo. E eu acho assim, tem uma chance desses adolescentes crescerem e escolherem ser diferentes, sabe? Tem uma chance. A maioria repete, mas tem uns 10% que toma consciência e diz, eu vou fazer diferente da minha vida. Eu vou fazer diferente. Eu vou encontrar um caminho e eu vou amar a minha mãe, que talvez amando ela faça diferente. Talvez amando ela veja que a vida não é tão dura quanto ela tá vendo hoje. Porque tudo é percepção. Essa mãe, para ela tá bebendo, ela não tá achando outra saída, a não ser a bebida. E talvez esses filhos inspirem ela com amor. Exato. E pense, eu vou fazer diferente da minha mãe. Sabe que é tirar o foco também. Vamos por assim. O ficar teclando na mesma tecla sempre parece que tudo piora. Entende? E a partir do é a mesma coisa de roer unha. Quando muda o foco, muda a sintonia, muda a vibração. Então ficar, para de beber, para de beber, para de beber. Mais tu lembra e mais bebe. Então muda o foco. E qual a dor por trás dessa bebida, né? Enxergar a dor que essa mãe carrega. Qual é a dor que ela tá carregando agora? Por que ela tá se escondendo na bebida? A bebida é só um esconderijo.
pra dor. É igual as isso. pessoas que tentam se matar, né? Que hoje tem tanto. Elas não querem tirar a própria vida, elas querem acabar com uma dor. E elas não sabem como acabar com a dor, elas tentam acabar com a vida delas. Porque a bebida, ela vai por esse caminho, né? Triste. Sentir muito, sabe? Porque tem pessoas que não têm força, sabe, Thalita? Eu digo assim, não tem força para fazer diferente. Dória, mas de onde vem essa força? Às vezes ela não teve a força dessa mãe. Porque eu falo assim, a gente só é forte quando uma mãe pondera a gente a ser forte. Tá, mas a minha mãe não teve força, mas então eu estou aqui agora, então só eu posso fazer por mim. Então, Dória, bora lá, vai lá e faz. Não depende, não acha que os outros têm que fazer por você. Tudo depende da gente. Se eu não ganhei colo, se eu não ganhei, sinto muito. A minha mãezinha não teve para me dar, mas tá tudo bem. Eu vou fazer por mim. Eu vou conseguir dar colo para os meus filhos, eu vou conseguir dar amor para os meus filhos que eu não ganhei. Sendo eu, estando na presença, sabe? Treinamento da presença. Aí, a partir do momento que você está com você mesmo, você não tem as dores do que você passou por isso, entende? Do que você não ganhou, você consegue dar sem ganhar. Que nem eu lembro que o Maurício fala assim na aula: se eu pedir dinheiro para você, Dória, eu quero $500 mil, você tem? Não, eu não tenho 500 mil. Então, a gente só dá o que a gente tem. Se a gente, isso é amor, isso é tudo, não é só dinheiro, não é só o amor, a educação. A gente dá o que a gente tem. Tudo bem, mas eu não tive atrás. Mas você pode Cultiva. Exato, você pode estar no aqui, no agora, na presença e falar assim, não, mas vamos aprender a ter. Vamos se conectar e sentir muito, porque se eu não ganhei, aquela mãezinha atrás também não ganhou. E sinta muito, não julgue, ninguém tem culpa, entende? A partir do momento que a gente sabe fazer o certo. Eu falo que o primeiro amor que a gente deveria ter é o amor próprio. E esse amor a gente pode cultivar. É como uma plantinha que você cultiva, amar você. Porque se você não amar você, você não consegue amar os outros que estão à sua volta. E é aí que o mundo precisa de amor. E às vezes a pessoa não gosta nem dela. Daí como é que ela vai gostar do cônjuge ou gostar dos filhos? Então isso é uma coisa que a gente pode cultivar. E uma vez que você cultiva, você transborda e daí você ama todo mundo. Por isso que tem gente que diz, eu te amo com mais facilidade. Tem gente que não diz, eu te amo por nada. Porque ela não tem amor dentro dela. Ela não conseguiu cultivar esse amor por ela. Por gostar, pelo nosso corpo, pelo nosso cabelo. Por tudo, do jeito que a gente é. E do jeito que a gente conseguiu ser. O que a gente mudou também. Amar os detalhes, os defeitos. Para conseguir mudar um defeito, você tem que amar. Você tem que ver, você tem que aceitar. Aí você pode mudar. Até em você mesmo. Sim, ó, tem uma pergunta aqui de uma mãezinha falando: meu filho tem 4 anos, agora eu estou grávida de 6 meses. Depois que engravidei, ele pede meu braço para dormir sempre. A gente aprendeu na reprogramação, os filhos têm números. Se Deus me mandou primeiro a Cecília é minha primeira filha. O Caetano é meu segundo filho e a Carolina é meu terceiro filho. Isso é uma ordem, são as leis da vida, na constelação disso, sabe? Mas é muita coisa, então vocês têm que fazer o curso para aprender que tudo é muito bom, muito intenso. A Cecília sempre vai ser a minha primeira filha. Se eu tive outras percas, conta as outras percas. Eu não, graças a Deus, eu não perdi nenhum filho, ou meus 3 filhos aqui. Então, a Cecília é o número 1, o Caetano é o número 2 e a Carolina é o número 3. Se eu chegar com uma caixa de bombom e ir primeiro no Caetano, para a alma da Cecília é pesado. Sabe? Então, a Cecília sempre vai ser a primeira. Isso sempre, depois que eu aprendi, eu nunca mais mudei ordem. Cecília, aqui tá. Qual que você quer, minha filha? O Caetano fica de boa esperando a vez dele. Porque ele sabe que ele é segundo. Entende? A Carolina nem liga dela receber o que sobrou. Porque são ordens. Se a gente pula a ordem, as almas sentem. Então, esse filho de 4 aninhos, Carmen, vai ser sempre o seu primeiro. Sempre ele tem que ter privilégio. Como assim, Dória? É assim, ó. Tá os dois chorando. Nasceu ali. Porque se ele tem 4 aninhos, tudo bem. Se ele conseguir entender, perfeito. Mas ainda não tem a maturidade. Tá os 2 filhos chorando. Deixa o pequenininho chorando, que é o segundo, que é o número 2. E vai lá no número 4. Vai lá no mais velho. Filho, vem aqui com a mamãe. Vamos sentar aqui com a mamãe. Senta do meu lado. Ele sempre vai ser o primeiro. Isso pra tudo, gente. Quando muda a ordem, as almas carregam. Então, tudo... nada flui. Então, vai ter o filho revoltado. Por quê? Porque esse é o sempre o preferido. Porque não é da gente. Ele é o bebezinho. Ele é o caçulinha. Deixa pro caçulinha. Não. Primeiro é o primeiro. O segundo é o segundo. E o terceiro é o terceiro. Não pule ordens. Porque aí vai ter aquele do filho que tem ciúmes, acha que é o preferido da mamãe. Então, tudo isso ali. Não pula ordem. Sempre
o primeiro vem primeiro. Se tem 2 pirulitos, Cecília, qual que você quer? Minha filha? Mãe, eu quero esse. E pro Caetano, gente, faça um teste. Pro segundo filho é tudo mais leve o que sobra. Porque a alma dele é a segunda. Entende? Então eu falo assim, a ordem dos filhos sempre vai ser, segue. Sempre o primeiro tem o... Mas não precisa falar assim, você é o primeiro. Tudo bem. Ou, tipo, a Cecília às vezes, mas eu sou a primeira. E pro Caetaninho, mãe, dá primeiro pra Cecília, porque a Cecília é a primeira. Pra alma dele já tá tudo bem essa prática. Mas a gente acha que é o bebezinho, tudo é pro bebezinho. Tudo bem, eu entendo, é pro bebezinho, ele é menorzinho, ele não entende. Mas o outro também não entende, a não ser que seja um adulto, já seja uma criança mais madura. E é onde vem as revoltas, sabe? Porque aquele amor que eu estava precisando, a minha mãe não me deu naquela hora. Então, eu digo assim, uma das dicas, olha só, ordem dos filhos, tá? Sempre o primeiro vem na frente. Isso aí é muito legal, muito importante. Eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho nos comentários que tem embaixo, que agora choveu no comentário. O pessoal se empolgou. Isso sobre alcoolismo é algo que foge do controle. Só quem passou por isso. Você fala, pede, implora e nada acontece. Parece que na hora é tormenta, nem Deus ajuda. Queremos solução imediata. Todo dependente do alcoolismo. Ele decide a hora de realmente dar sentido à vida. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. É verdade. A decisão sempre vai ser daquela pessoa, entendeu? Só que quem convive tem que decidir também amar aquela pessoa, independente do vício dela. Ame ela e espere o momento dela, porque você não vai conseguir enfiar na cabeça dela isso. Você só vai conseguir mudar um pouco se você der muito amor e muito amor. E entender a dor dela. A inspiração, sabe? Aquela coisa assim, eu falo, criança só copia a gente, adultos, eu falo, o copiar é o inspirar, né? Como que eu vou falar para Cecília largar o celular se eu não largo o celular? Sabe? Então eu falo assim, primeiro seja o exemplo para depois pedir algo, entende? Isso é tudo, gente. Como que eu quero que seja, que pendure a toalha se nem eu não penduro a toalha, entende? Então o copiar. Mas não se, ali o que a Andrea, não se culpe. Tá tudo bem, faça agora, entendeu? Você não sabia. Faça agora esse movimento, você vai ver como vai ser diferente. Leve. E como vai ser leve. As coisas vai trazer leveza. Mais velho. Deixa eu ver, meninas, fico muito feliz por vocês. Quando você se ama em primeiro lugar, você demonstra mais amor pelas pessoas com mais facilidade. Isso é verdade, Geisiane Jandre. Maravilhosa, muito obrigado. Que assunto magnífico. Ananda. Você leu da Nanda? Às vezes o nosso maior erro é ver que a pessoa está fazendo errado, esperando a pessoa largar o vício, e nós acabamos jogando sempre na cara o que ele faz. Só piora a situação se fazermos isso. Verdade. Isso aí só piora a situação. E a Isa pediu sobre roer as unhas. Que nem eu falo, muda o foco. Muda o foco. Rói unha, deixa eu ver, que você não falou a idade dela, sabe? O roer unha é algum sentimento, depende da idade, mas eu falei na live com o Maurício, nós conversamos sobre com o professor. Até 3 anos da mãe, depois dos 3 anos, sentimento de pai e mãe junto. A criança só responde por ela depois dos 13, dos 12, 13, que veio o julgamento. Tudo que eu vivi, aí vem as crianças revoltadas, crianças que fazem as coisas erradas, porque o que eu precisei eu não tive, mas não tô culpando nenhuma mãezinha, tá tudo bem, vamos fazer agora diferente, sabe? E roer as unhas, eu digo, muda o foco, veja o teu sentimento. Unhas, o que significa nos olhos? Muita garra. Por que eu não posso esmagar alguém? Atacar alguém. Roer o que vai me afetar. Inspira, Isa. Pinta a unha dela, filha. Olha aqui, vamos começar a pintar? Se pintar 2 dias, um dia sim, um dia não. Pinta, mostre a importância dela ter a unha bonita. Alivia teu coração. Eu falo pra você do amor, porque eu aprendi a dar amor. Eu falo, o dar amor, eu chego a me emocionar. Não é pegar no colo, gente. O dar amor é você pegar com a alma. Esvaziar a alma com amor. Quando você aprende, tudo é mais leve. Aquela criança se enche de amor e tá bom. E tudo flui, sabe? Mas não se preocupa com a unha. Muda o foco da unha dela, Isa. Muda o foco, pinta a unha. E para de falar, não rói unha, olha que feio. Não rói unha, olha. E tenta ver, talvez, por trás dessa unha ruída, qual é a raiva.
Porque se ela tá comendo a unha, é porque ela não quer atacar alguém, ela tá roendo a defesa dela. A nossa unha, arcaicamente, ela era uma defesa, as garras, né? Então ela, não, ela tá, talvez tá querendo atacar alguém e não quer machucar ninguém. Talvez ela tenha muita raiva reprimida dentro dela, ou algum sentimento assim. Esse sentimento que tá por trás disso precisa ser olhado, talvez. Dessa mãe ou desse pai. Porque 3 aninhos ainda não responde por raiva delas. Eles nem sabem o que é raiva ainda, sabe? Ele tá vendo a situação, às vezes a mãe tá com algum sentimento muito intenso, ou o pai. Então, conversa com o marido ali, veja e inspira-o. Muda o foco. Muda o foco, para de... Ela falou assim, ela fica com raiva por qualquer coisa. Essa raiva pode ser dos pais mesmo. É o ambiente dela que precisa ser mudado. Às vezes a pessoa não exterioriza. Tem gente que tem raiva, mas não exterioriza. Fica guardado dentro dele, mas existe lá dentro. O clã, o meio, sabe? Eu falo ao redor, tudo ao redor influencia muito. A dor de ter perdido meu pai me fez me mostrar forte em várias coisas que eu não sou. Não sei explicar mais nada. Viva esse luto. Eu não sei quanto esse pai faleceu, mas vive esse luto. Sinta essa dor. Eu falo assim, o luto tem que ser vivido. Passou de 6 meses, já não, porque o luto é 6 meses, né? Passou de 6 meses, entenda. Eu falo que quando a gente conhece a gente entende até uma morte. Gente, é maravilhoso. Eu falo, eu sou muito suspeita a falar da reprogramação. Mas a gente consegue entender o porquê a pessoa morreu, os sentidos das coisas. Vive esse luto desse pai. E agora tu tem que fazer diferença. Eu lembro que o Maurício falava assim na aula. Dória, se eu falar pra você... Eu nunca sabia falar não. Eu não sei falar não. Não sabia falar não. Pra mim é muito intenso eu falar, eu não vou fazer, eu quero agradar, entende? Aí ele falou assim, você não sabe voar, mas falar não você sabe. Entende? Então vai da gente falar não. A presença da gente. Se eu falar pra você voar, você sim vai falar não voa. Mas o falar você sabe falar. Basta você querer sair da dor. Entende? Estar na presença. A gente só consegue resolver as coisas pensando, estando na consciência, estando na presença. A dor de E tenta lembrar desse pai com amor, porque quando você fecha os olhos, você se conecta. A energia desse pai, ela existe. Você tem um pai, não é que você não tem mais pai, você sempre vai ter um pai. Sempre lembre dele com amor, com carinho, e quando você sentir muita falta, feche os olhos e se conecte com ele. Em pensamentos, sentimentos e ações. E ele quer te ver feliz, ele quer te ver contente, e ele quer te ver bem. Então, honre a vida que você recebeu do seu pai, tendo uma vida feliz. Honrar pai e mãe, eu acho que é um dos movimentos mais fantásticos que a gente tem para nossa vida fluir. Meu pai fez isso, mas tá tudo bem, esse é meu pai. Eu não tenho como mudar de pai. Só se eu nascer de novo. E se eu não honrar esse pai dessa vida aqui, eu não vou nascer de novo, entende? Então, honrar esse pai com amor. Vou dizer para vocês que tem que amar o pai, mas tenha gratidão por esse pai. Pai, ele foi o melhor pai que você pode ter. Senão Deus não ia escolher. Eu falo assim, a gente a gente tem o que a gente merece. Se você quer merecer mais, então muda a tua vibração, mude a tua. Mas esse pai é o melhor pai que Deus poderia ter te dado. Não, a partir do momento que você agradece essa vida, a tua vida anda, a tua vida flui. Então honrar pai e mãe é um dos movimentos mais importantes que eu fiz na minha vida, sabe? Obrigada, meninas. Falta um minutinho. Eu vou agradecer a todo mundo que teve nessa live com a gente, a todas as perguntas de coração mesmo. Meu pai e minha mãe que me assistiram, minha família, meu namorado que está aqui do meu lado, que me ajudou em tudo hoje, organizar, posicionar a câmera, tudo. Agora todo mundo que tá um monte de bombinha de coração aqui, porque eu não consigo. Um monte de bombinha de coração que eu vou fazer um print. Quero muitos coraçõezinhos. E lembrando de falar que eu tô atendendo em São Alberto, em Catuetê, tô na rádio com a Marjorie também, se alguém tá acompanhando aqui. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você é uma inspiração para todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Pessoal, beijo, beijo, beijo. Beijo. Já deu tempo aí? Falta 18 segundos, pode agradecer agora.
Obrigada eu pelo convite, Thalita. Que bom que fluiu bem. Eu falo assim, agora que eu entrei na vibe, agora podemos conversar direto, né? Então, obrigado a todos que estiveram presentes. Então, vamos ver se a gente conversa